Amém, irmãos? Eu sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas, e eu te convido para meditar na palavra do Senhor. Uma palavra que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor, bem propícia para os dias de hoje, né? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno e soberano Senhor, pedimos a tua bênção para a leitura e meditação da tua palavra, para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito no entendimento daquilo que o Senhor deseja para nós. Nos abençoa nesse momento, Pai, e que o teu nome seja exaltado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra fala algo maravilhoso para a nossa vida. A palavra de Deus está dizendo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. O que vem a ser isso? Eu estava pensando ontem, quantas angústias a gente já passou? Quanta luta você já passou? Quanta luta nós já passamos? Nesse momento é um momento de um vírus, de uma pandemia chamada coronavírus. Covid-19 é a doença. Hoje nós estamos pensando nesse vírus. Hoje nós estamos pensando em proteção, nos protegermos dessa enfermidade. O país, o mundo está pensando nisso, mas embora seja uma coisa um pouco diferente, embora seja uma coisa diferente do que nós já vivemos, nós já tivemos muitas angústias, cada um numa certa medida. A gente já teve perdas, nós já perdemos amigos, a gente já perdeu alguma coisa que era cara para nós. Nós já fomos assaltados, já ficamos doentes, algum parente já ficou doente, nós já experimentamos frustrações. Nesse mundo a gente tem aflição. Jesus tinha alertado isso. Jesus tinha dito: no mundo tereis aflições. Nós passaremos por aflições. Nós já passamos. Não tem uma pessoa que não tenha chorado. Eu chorei. Por que você chorou? Eu chorei por esse motivo, por um motivo ou outro. Todos nós já passamos angústias. Mas a Bíblia, ela nos diz que nenhuma angústia, nem a soma de todas as angústias que porventura nós já passamos, já tenhamos passado, podem se comparar com a glória a ser revelada em nós.
nós teremos uma recompensa, nós teremos uma eternidade de alegria, uma eternidade sem pensar no dia mal, sem pensar no pecado, sem pensar em dor, sem pensar em lágrima. A Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Se a gente analisar direitinho, a vida são poucos momentos de alegria, poucos e breves. A gente se alegra hoje, amanhã já tem uma preocupação, as angústias do dia a dia, os cuidados do dia a dia. Mas a Bíblia está dando uma esperança para nós, e está dizendo que é uma esperança que a gente não vê ainda. E porque a gente não vê, ela continua sendo esperança. E se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós devemos ter paciência em aguardar esse grande dia. E esse grande dia deve ser o nosso alvo. Nós devemos pensar nesse grande dia como algo maravilhoso que vai valer a pena tudo que a gente já passou. Tudo que você imagina, perdi um pai, perdi uma mãe, perdi um irmão, perdi algo. A alegria do tempo futuro vai ser muito maior do que isso. E quando Paulo acaba de falar sobre isso, ele fala sobre a ardente expectativa da criação. Toda a criação aguarda por esse dia. Toda a criação. Aí a gente imagina o que é a criação. É tudo que Deus criou, porque tudo foi corrompido. Os animais aguardam esse dia. A terra aguarda esse dia. Tudo que a gente vê anseia por esse dia. Se a gente procurar um documentário, qualquer canal, e a gente vê cada sofrimento, inclusive dos animais, os animais que morrem de fome, os animais que morrem de sede, os animais que buscam um pasto, buscam uma floresta e as florestas são derrubadas, as árvores doentes, as árvores enfermas. Nós podemos olhar que as geleiras se acabando, nós vemos a alteração climática, nós vemos dias muito quentes, nós vemos dias muito frios, nós vemos uma distorção em todas as áreas da criação, de tudo que Deus criou. Porque se a gente for lá para Gênesis 3, tudo foi amaldiçoado por causa do pecado. Toda a perfeição de Deus colocada ali, ela foi amaldiçoada, o homem foi expulso daquele lugar perfeito porque ele deixou que o pecado entrasse quando ele desobedeceu a Deus. A desobediência, o pecado nos afastou de Deus. E hoje a criação aguarda, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade. Toda a criação está sujeita à vaidade. Todos querem ser melhores do que os outros, todos são egoístas, todos querem primeiro eu, depois o outro. Se você parou para perceber, quando começou essa pandemia, as pessoas correram para as farmácias para estocarem álcool em gel, máscara, luva.
As pessoas correram para os supermercados para estocar papel higiênico, para estocar alimento, compraram mais do que o necessário. E se cada um compra mais do que precisa, como fica o outro? Se ela compra mais do que precisa, por que ela comprou mais do que precisa? Porque ela não se importa com o outro. É sempre assim, toda escassez as pessoas correm para se garantirem, porque não se importam com o próximo. Você vê alguns casos de pessoas fazendo máscaras, fazendo isso, fazendo aquilo para doar, mas são casos isolados. A maioria prefere vender, a maioria prefere aproveitar o momento para se dar bem. Aproveitar o momento para ganharem mais, não se importando com os demais. Não estou dizendo que seja errado a pessoa, o trabalho dela é confeccionar máscara. Sim, o trabalho dela é confeccionar máscara e ela confecciona, ok. Ela aumentou a produção, ok. Mas por que aumentar o preço? Se ela está vendendo mais, ela podia até baixar o preço, que ela continuaria com lucro e o lucro maior. Mas não, as pessoas não pensam umas nas outras. Há uma vaidade. A criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa daquele que instigou o primeiro erro, instiga o pecado, o principado, as potestades desse mundo. Que já não bastasse, o pecado já está entre nós, mas há um príncipe para esse mundo. Mas a nossa esperança está na palavra de Deus. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nós teremos dias maravilhosos na presença do nosso Deus. É o que a palavra nos garante. E é o que a gente deve aguardar. É o que nós devemos sonhar, desejar. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. E agora, a criação geme e suporta angústias. É o que a palavra diz. A criação geme. Nós olhamos tanta coisa acontecendo, tanta coisa, porque a criação geme. A criação aguarda esse grande dia. E conosco não é diferente. Que nós possamos aguardar esse dia. Aguardar esse dia. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele possa estar falando ao seu coração. Que você possa continuar a leitura. A partir do 26, ele diz, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deus continua nos ajudando. Mesmo tendo sido amaldiçoado após o pecado, o Espírito continua nos ajudando na nossa fraqueza. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Um vírus é capaz de fazer com que o mundo inteiro se desestabilize, mas que um único Deus, o verdadeiro, possa ser a razão da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém?